paz, irmãos. Pode acender as luzes, por gentileza? Pode sentar, amados. Nós estamos hoje um pouquinho mais acelerados agora pela manhã, dado que temos a ceia do Senhor. E hoje também algumas pessoas nos avisaram que estariam fora por causa do Dia das Mães. O Cláudio e a Samanta, vocês estão percebendo que eles estão de lua de mel, né? Tiraram a viagem aí, o casal. Solteiros, deixaram os filhos aqui. E a gente sente falta dos dois, né? Então eles estão passeando aí. Vamos orar para que a ida e a volta seja bênção para eles. Mas nós temos também oração, irmãos, por motivo de saúde. A mãe do nosso irmão Arli, que estava até aqui, teve que sair, né? Ele foi fazer uma visita na UTI, que a mãe dele está internada. E nós estamos também com o pastor Miguel e a pastora Joana Dark no hospital, os dois. Febre alta, eles foram levados hoje, eu ainda não sei qual é o resultado, pela manhã. Mas nós vamos agora levantar e vamos fazer um clamor. O nome da mãe do Arli, Élida, pastora Élida. Foi dessa vez. Ele já saiu. Já. Então, a gente não sabe ainda, né, a situação, mas nós vamos levantar um clamor. Quero que você, por gentileza, levante suas mãos. E nós sabemos, irmãos, que intercessão funciona assim, né? É nos colocarmos no lugar, porque isso que chama brecha, né? Na abertura, no lugar da pessoa que tem necessidade de oração. Então, oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos clamando ao Senhor. E a tua palavra diz que uma vez que clamarmos, o Senhor vai responder, está em Jeremias. E, ó Deus, e quando nós pedimos também, crendo no Senhor, ó Deus que sara, é o Rafael, o Senhor cura. Então, Senhor, nós oramos aqui agora pela mãe do Arli, que está na UTI aqui. Ó Deus, do hospital aqui na Serra, Celonita, também, ó Deus, pelo pastor Miguel e a pastora Jonadá, que nós não sabemos o que os afligiu, mas, ó Senhor, que cura, ajuda os teus servos, ó Deus, para que a saúde seja recobrada, teu nome seja glorificado, Senhor, pela ação do Senhor e o testemunho que será produzido por eles e na vida deles, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, coloquem nas vossas orações, nos seus momentos com o Senhor, para que tenhamos aí esses irmãos aí restaurados em sua saúde. Amém? Por gentileza, pastora Hilda, o meu óculos aí. Mas enquanto isso, você abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de João, nós vamos ler o capítulo 14, dos versos 16 a 26. E nesta manhã, eu quero compartilhar com você, na celebração da família, aqui uma palavra de Deus para a nossa vida. Nós estamos sobre o prisma da unção. Qual é o texto do ano? Cri, 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 cri. Ajuda eles aí, Miguel. Todos juntos, 1, 2, 3 e... Mas vocês possuem a unção que vem do Santo e tendes conhecimento de todas as coisas. Fraquinho, igual quem não tomou café. Bem forte agora, 1, 2, 3 e... Mas vocês têm... Eu falei tem, né? É porque também tem outra tradução assim. Vamos lá, coloca de novo aí, Miguel. Miguel também está com o dedo rápido para tirar... deixar vocês sem colinha. 1, 2, 3 e... Mas vocês possuem a unção que vem do Santo e tendes conhecimento de todas as coisas. Não é? Tem outra tradução que diz assim, mas vocês têm a unção que vem do Santo e têm conhecimento de tudo. Qual o texto? 1 João 2, capítulo 2, versículo 20. Muito fácil, né? Muito fácil, mas ninguém sabe nada. Tem que olhar, senão, né? Mas vamos lá, irmãos. Nós vamos falar exatamente sobre unção, também com base nesse versículo. Nós temos que decorar, irmão. Já está no meio do ano.
Já era para ter decorado. Esse é mais fácil do que muitos outros que nós lemos aí, mas nós estamos patinando nesse versículo aí, né? Só porque a unção que vem do santo, misericórdia. O Santo Espírito de Deus. Mas vamos lá. João, Evangelho de João, agora, o capítulo 14, a partir do verso 16, nova versão internacional da Bíblia. É a que eu vou ler aqui, tá, Miguel? Isso, você é uma bênção, meu filho. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que, ou para estar, né, com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive. Perdão, irmãos, eu estou hoje aqui, meu óculos está embaralhando tudo, eu acho que eu já estou tendo que trocar, só a graça de Deus, não podia gastar dinheiro agora. Deixa eu acertar aqui, porque... Vamos lá, vou começar de cima, com um dedinho aqui, para não me embaralhar. E eu pedirei o Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. Está vendo? Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Vamos repetir essa última frase comigo aqui, ó. Ensinará. Não, irmãos, não. É para repetir, né? Faz uma forcinha. Eu sei que muitos estão de jejum. Pô, muita fé, né? Jejum, domingo. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Ensinará a vocês todas as coisas. Repita comigo. 100% das coisas. Continuando, hein? E fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Jesus Cristo, hein? Repita pelo menos isso. Lembrar 100% do que Jesus disse. Diga ao seu irmão assim: acorda aí, irmão, pelo amor de Deus. Hoje é dia das mães. Mas principalmente é dia de Deus. Vivacidade é o que nós vamos compartilhar aqui. Pode sentar, irmãos. Eu acho que a mensagem, o Espírito Santo falou certinho, né? Todo mundo mortinho, trabalhou demais essa semana para comprar presente, né? Correria, visita a mãe, não visita a mãe, vai para lá, vem para cá, né? Pode ser. Mas olha, amados, o Senhor sempre tem uma palavra de tratamento para nos fazer rememorar, e essa aqui dessa manhã é isso. Trazer de volta a memória.
Nós sabemos que o Espírito Santo é o Senhor da unção. É Ele quem motiva, é Ele quem promove as ações da vida de Deus em nossa vida. Por isso que quando Jesus fala que eu vou e não vou deixar vocês órfãos, Ele está dizendo, olha, não vou deixar vocês sozinhos, e glória a Deus por isso. Nós não temos solidão espiritual, nós temos o Espírito Santo em nossa vida, não estamos sozinhos, estamos acompanhados e cuidados pelo Senhor. Em Hebreus capítulo 9, no verso 14, vê aí King James atualizada. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O Espírito Santo eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Aqui está dizendo o seguinte, olha, foi uma motivação de Deus, o Espírito Santo, que levou a produção de Deus para o Cristo. Coisa tremenda. Então, quem motivou a pessoa de Deus a agir nele mesmo, para promover o Cristo, aquele que havia de derramar o sangue para libertação, para perdão, para a salvação dos nossos pecados, foi o Espírito Santo. Então, esse mesmo Espírito de Deus, estando em Deus, é que agora Jesus nos oportunizou, nos premiou com a sua presença, para que nós também, vivacitados ou vívidos nele, promovidos por ele, venhamos também a promover, produzir, replicar a mesma salvação que nós recebemos pelo sangue de Jesus às pessoas à nossa volta. Por isso que a vivacidade do Espírito nos leva à atividade espiritual para a promoção da salvação. Isso que é discipulado, amor e cuidado com as pessoas. Perceber que o mundo precisa de Deus, mais do que a ação dos políticos, mais do que a ação dos religiosos, mais do que a ação promovedora da paz social, precisa da motivação do Espírito de Deus em nós. Quando eu falo isso aqui, eu me volto para aquela parábola ou acontecimento histórico, não sei dizer, a Bíblia não declara com facilidade para que possamos entender, que é conhecida como a parábola do samaritano. Olha só, foi um religioso, um político, não é? Pessoas dadas à vida do cuidado com os outros, porque passou primeiro quem? Passou primeiro o sacerdote religioso. Depois passou o escriba, um agente político. Todos passaram longe do homem ferido. Mas quando veio um homem tocado por Deus, que sabe o que é ser sofrido, que viveu uma vida de aflição e de cerceamento da sociedade, o que ele fez? Motivado por Deus, ele cuidou do ferido, colocou-o numa estalagem, pagou as custas, e Jesus então pergunta a toda a multidão que estava ouvindo: quem ama mais? Às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres, olhando tantas coisas naturais, e na verdade nós não estamos vivacizados, nós não estamos vívidos, não é? Nós não estamos motivados espiritualmente, a gente fica tomado pelas coisas carnais, porque a visão mundana nos deprime, nos joga para baixo. Assista um jornal para você ver. Aqui do Espírito Santo, então, o pessoal daqui gosta de sensacionalismo, né? Faz dancinha, e aperta a campainha, e joga buzina, fala aquela, né? É o que faz sucesso. As pessoas ficam grudadas nisso.
eu nem sei os nomes, Balanço Geral, né? Mas agora não sei o que, a Rede Tribuna antigamente, que até não mexia com isso, agora tem um cara também que era da outra, que foi para lá, e um fica gritando de um lado, outro fica gritando do outro, e as pessoas inclusive trocam de canal o tempo inteiro para ouvir essas barbaridades. O programa em São Paulo hoje, que é o mais visto pelas paulistas, chama Cidade Alerta, é o tempo inteiro só de tristeza. Um homem ficou famoso, um tal, um que era jornalista, o Datena, né? Até candidato a presidente foi isso, só de tragédia. Comandante, olha aí, o que está acontecendo? Em São Paulo morreu não sei quem, morreu. É o tempo inteiro. E se nós formos olhar e ficar focados nessas coisas, abate-nos uma depressão. O mundo não tem jeito. As coisas não têm jeito. As primeiras páginas dos jornais são todas elas tomadas o tempo inteiro na internet, é por fraude, é por desvio, é por isso, é por guerra, é por mortes. Nós somos bombardeados o tempo inteiro, nas redes sociais, o tempo inteiro. De que nós estamos nos nutrindo? O que é que nos move e deve nos mover? Irmãos, o que tem que nos nutrir e mover não são essas coisas. A nossa vida, o nosso cerne, o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente, tem que estar cheio, sim, é da unção de Deus, é da presença do Espírito Santo para, ao invés de cultuar e pregar a morte, é vivenciar a vida de Deus, a restauração, a ressurreição de Cristo, a vida promovedora da alegria e da paz, da bênção no Senhor. É isso. É o que Deus quer de nós. Um dia como hoje, como é aí permeado como o Dia das Mães, era para ser o quê? É o dia da vida, porque a mãe traz à luz o que Deus promoveu, que quem promove a vida é o Senhor. Então hoje, como o dia que é celebrado para nos alegrar pela mãe, nós temos que alegrar pelo Senhor que nos deu a nossa mãe. Mesmo que algumas talvez já partiram no Senhor, ou você nem a conheceu direito, o importante é que Deus, por meio dela, trouxe você para ser vivo, para estar vívido, cheio da unção de Deus, para levar outras pessoas a cultuar também a unção de Deus. Portanto, cada um de nós, irmãos, temos que decidir. Isso é uma decisão, tá? Abrir espaço. Para quê? Para que o Espírito Santo venha atuar em nós. Isso que importa em aceitar e submissão inteira de nossa vida, que começa do coração. Não adianta de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Do coração. Para que possamos ter a consciência livre da opressão da morte e venhamos a viver para servir ao Deus vivo. É isso que Deus quer de nós. E isso que o escritor aos Hebreus fala aqui em Hebreus 9, quando Cristo vem para promover, para nos tirar desta opressão maligna da morte. Portanto, cada um de nós precisa dessa decisão. Uma vez que abrimos espaço, nos submetemos ao Senhor, nós então entramos no governo de Deus e para o reino de Deus, para servir as pessoas, motivados. Então as nossas ações são espelhadas primeiro na ação do Espírito Santo em Cristo, que promoveu a vinda da vida de Deus até nós. E quando nós, irmãos, nos relacionamos com o Espírito Santo, nós nos tornamos guardados de Deus. Nós nos tornamos iluminados pelo Espírito Santo. E há em nós, como eu já preguei aqui há algum tempo atrás, um foco do cuidado de Deus para conosco, tanto quanto uma mãe cuida de seu filho. Talvez até mais, porque a palavra de Deus fala que, embora mães possam esquecer da existência de seus filhos, ele diz que ele nunca vai esquecer. Vamos lá?
Isaías capítulo 49, verso 15, na King James atualizada, eu quero ler aqui com você. Vai colocar aí o versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Pode até haver. Nós já vimos aí alguns casos, e como eu falei, quando acontece isso, irmãos, é uma repercussão nesses programas sensacionalistas, né? Mãe que coloca um bebê dentro de um bueiro, joga no lixo, numa caixa, pode acontecer, mas olha o que Deus diz a respeito dele: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então eu percebi aqui que Deus é também mãe, no sentido desse cuidado, né? Mas não é uma mãe esquecida. Quando o Espírito Santo, portanto, nos promove, nos traz a unção de Deus, é como comparado à ação de uma mãe, um cuidado. O que uma criança, um bebê, faz logo depois de nascido? Lógico, depois de chorar, né? O que acalma e acalenta o bebê? O seio da mãe. É assim que Deus cuida de nós. Ele nos toma no braço, nos nutre, nos alimenta, sentimos o aconchego, o cuidado, a proteção, nos faz crescer, nos prepara para vivenciar o mundo de forma poderosa e com a força dele. E é na força do Senhor que nós podemos vencer. Então, aprendendo um pouco mais sobre isso, eu quero falar aqui, responder uma pergunta que nós precisamos. É muito, mas muito mesmo. O tempo todo está rememorando, lembrando. Como nos mover com alegria, ou seja, com força, com unção, com essa vivacidade que o Espírito Santo promove. Como fazer isso? Porque o tempo todo somos atacados, somos combatidos. Em alguns casos, se não cuidarmos, somos minados pelas informações malignas, pelas sugestões, pela opressão, não é? E se não tivermos a proteção, a unção de Deus, não tivermos o cuidado de Deus, nós podemos sucumbir. Se um bebezinho, se uma criança não for tratado por uma mãe ou alguém que substitua a ação da mãe, ele não sobrevive. É ou não é verdade? Não tem como sobreviver, porque é dependente de cuidado. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu entendi isso. Nós somos dependentes do cuidado do Espírito Santo quando se trata da nossa vida espiritual. Então, como uma mãe que cuida muito bem de seus filhos, assim é o Espírito Santo, e ele nos enche da unção para que nós tenhamos essa vivacidade, ou seja, consigamos viver. Então o Espírito Santo é o criador da vida e ele também é o mantenedor. Lá em Gênesis, logo que você pega o capítulo 1 do livro de Gênesis, quer dizer, a palavra Gênesis quer dizer as origens, né? O nascimento, tem tudo a ver com mãe, né? Quando Deus gerou toda a terra, no sentido de cosmos, ele trouxe à existência. Quem é que estava na fonte do que nós chamamos vida? Poucos dias atrás eu estava lendo um documentário, eu gosto muito desses documentários e escritos de astronomia, e aí se descobriu aí pelo telescópio, e está lá na Austrália, um exoplaneta. Não sei se você sabe o que é exoplaneta, mas é aquele que está fora do sistema solar, que não é um planeta de fato, ele é uma lua que gira em torno de um planeta lá. Eu não sei como que eles conseguem ver um negócio tão longe desse, porque para a luz chegar aqui, eles falam, são tantos bilhões de anos-luz. Isso quer dizer que quando o telescópio conseguiu ver aqui, irmãos, se a gente for analisar pela ciência propriamente, e da forma como deveria ser, mas quando fala para as pessoas assim, é tão normal, se está a bilhões de anos-luz, essa luz ao chegar aqui, é possível que esse planeta nem exista mais.
E olha só o tanto que viajou. Não é? Mas, tudo bem, tem um planeta, não sei quantos bilhões de anos-luz, que tem uma coisa, tem água lá. Como que ele daqui viu que tem água lá? Existem lá as ações dos cientistas, a forma de ver as coisas que eles interpretam que tem água. E aí no escrito astronômico, científico está dizendo que a água é prioridade, é pré-requisito para a resistência de vida, segundo a ciência. E a Bíblia fala, e o Espírito Santo se movia sobre as faces das águas. Está lá no livro de Gênesis. No caos, todo o que existia antes da fundação e da criação e da separação, do Deus diz, haja, o Espírito Santo já tinha nele e por ele a água. Então Deus, como genitor, como Senhor, como nosso cuidador, sabe do que nós necessitamos. E é de lá, e é da forma como ele age, da forma como ele se move, que a unção, que a produção desse vigor, que é também sinônimo da palavra vivacidade, vem a nós. Nós só estamos vivos porque o roá, como diz a palavra hebraica, a tradução da palavra hebraica para sopro, vento de Deus está em nós. Quando fez o homem, ele diz, formou o boneco de barro e soprou. A Bíblia fala, e soprou Deus, o vento, o roá, e o homem se tornou alma vivente. Vimos e somos e viemos de Deus, e precisamos estar nele, para que tenhamos o vigor. A unção, portanto, de Deus, que eles do Deus Criador, ela nos mantém, e é uma ação continuada. Toda a situação, todo momento, toda decisão que nos leva a afastar do Espírito Santo, queridos, nos leva a sair do caminho da vida e nos encaminhar para a morte. E aqui entenda uma coisa, não é a morte simplesmente física da matéria, é a separação plena de Deus. A palavra morte no sentido espiritual é separação de Deus. E isso é problemático. Nós precisamos do Espírito Santo da unção, ou seja, da presença dele para nos manter em vivacidade. Vamos aqui para Hebreus capítulo 2:10, vê se você acha, Miguel, nova tradução na linguagem de hoje. Diz aí, pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tornassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. E eu fiquei chocado com essa tradução. E realmente, irmãos, ela é clarificadora. Deus quem nos sustenta. Lembra que eu falei aqui, o Espírito Santo, ele é o Criador e o mantenedor, é ele quem nos sustenta em Deus. Mas olha o que ele fez. Fez o apropriado e tornou Jesus por meio do sofrimento. Uau, chocante isso. A vida terrena de Jesus, enquanto esteve aqui, irmãos, foi abençoadora enquanto criança, acalentado, cuidado pelos pais, mas desde bebê, submetido à possibilidade de ser morto. Logo que Jesus nasceu, o Espírito de Deus falou com José, sai daqui e vai para o Egito, porque tem gente querendo matar o menino. Foram. É lógico que eu não vou nem entrar no mérito aqui de como que Jesus nasceu, que foi um parto que poderia ter morrido. Infecção, nascer numa manjedoura, lá no meio de um curral de ovelhas, né? Poderia ter pego uma infecção e morrer. Olha como o sofrimento caminhou em sua vida, mas o cuidado de Deus foi aprimorador.
enquanto eu estava notando isso, depois que Herodes morreu e Deus mandou eles voltarem do Egito, Jesus vai ser apresentado, já não mostra mais a vida dele até os 12 anos de idade, ele vai ser apresentado no templo, para passar pela Bar Mitzvah, que é aquele momento que o judeu é apresentado, e ele então lê as escrituras e aprimora-se perante os sacerdotes. Ele foi tão, mas tão mais do que a média e acima da média, que foi levado a um lugar reservado para conversar e tratar diretamente com os sumos sacerdotes e os estudiosos, escribas da época. E Jesus ficou lá, e não se sabe quanto tempo, deve ter sido horas e horas e horas. E eles ficaram encantados, se perderam tanto que nem perguntaram quem era o pai e a mãe da criança. A ponto de também José e Maria se perderem dele, viajarem de volta. E eu fiquei pensando, que sofrimento. Você imagina você ser esquecido do seu pai e da sua mãe? Mas Jesus não era um menino qualquer. Quando voltaram e falaram, o que você está fazendo aí, meu? Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Não é? Quando você está cheio do Espírito Santo, queridos, Deus vai te aprimorando e o sofrimento não é capaz de te derrubar. Quando Jesus depois já vai se apresentar, eu quero fazer um panorama rapidamente aqui, ele vai se apresentar agora como aquele que é o agente de Deus, ele é levado a um casamento na região de Caná. Foi acompanhar a mãe. Se Jesus foi acompanhar a mãe no casamento, os teólogos já dizem o seguinte, José já havia morrido. O homem primogênito da casa é que acompanhava a mãe, então, nos eventos importantes. José já não estava vivo. A Bíblia não fala qual foi o sofrimento que Jesus teve da perda daquele homem que foi o seu cuidador, que Deus proveu, não é? O pai criador terreno, que deu a ele o cuidado. Não fala, mas passou pela perda de alguém que amava também. Demonstra que ali, ele, mesmo assim, fazendo as funções de filho, produziu tudo o que produziu ali. Depois, olha, Jesus chora, mostra lá na frente, Jesus chora quando Lázaro está dentro do túmulo. Não chorou por causa de Lázaro morrer, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele disse, inclusive para o discípulo, nosso irmão dorme. Mas ele chorou pela incredulidade das pessoas. Em outra ação, ele foi pego, não é? Em uma situação para ser apedrejado, rejeitado pelos de sua família quando ele foi a Belém, mas ele saiu pelo meio deles, e eles não puderam fazer nada com ele. Irmãos, o sofrimento era enorme. Nós nem vamos falar aqui das gotas de sangue que ele suou já no Getsemane, ao final de sua trajetória como Salvador, a cruz, a traição dos que ele amava, o abandono, os cravos, a própria separação de Deus. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas este sofrimento, como aprimoramento, levou à ação do derramar de seu sangue, para que nós, hoje, tivéssemos vida e vida eterna. Aleluia. Quando nos focamos em nós mesmos, no que nós achamos que é importante para nós, nós deixamos e nos afastamos da ação do Espírito Santo da unção para o que Deus entende e sabe que é verdadeiramente importante para a sua vida e vida eterna. Tudo o que nós pensamos, irmãos, está bem distante do que Deus tem acerca de nós. O apóstolo Paulo fala, inclusive, que os pensamentos do Senhor são muito mais elevados. O que Deus tem para nós, nós não imaginamos e nem pensamos. Várias são as vezes que eu cito o verso reproduzido pelo apóstolo Paulo, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele falou isso para os coríntios, para que eles pudessem se alertar. Nós somos cheios de planos a nosso respeito, cheios de sonhos a realizar, cheios de coisas a alcançar, mas o que Deus tem para você, como um cuidado
poderoso, mais do que uma mãe, é aquilo que você nem imaginou, e são muito mais altos. A unção do Espírito Santo, queridos, ela trabalha em nós, ela vem produzir em nós o cuidado para nos proporcionar força e vigor para o exercício do propósito, da missão que Deus nos outorgou. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para realizar uma ação, e a ação é ide e fazei discípulos. O salmista, nos Salmos de número 59, verso 17, King James atualizada, ele diz assim, ó: ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. É King James atualizada? Muda aí então, que eu acho que eu li outra então. VACF, Almeida Corrigida, atualizada. Então diz assim, ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Olha, o salmista estava dizendo o seguinte, eu sou, não é, dependente, o Senhor é a minha força, é a minha fortaleza, é no Senhor que eu deposito a minha confiança, e o Senhor me trata assim, e eu entendo isso porque o Senhor me ama. Vamos para Abacuque, capítulo 3, verso 19. O profeta Abacuque escreve aqui aos israelitas e serve para nós, irmãos. Isso. Olha só, o Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Repita comigo, lugares altos. Sabe que lugares são esses, queridos? Lugares que você ainda não imaginou chegar, mas Deus já separou para você. Lugares que você ainda não pensou em pisar, Deus já preparou para você. Desde que eu entreguei a minha vida para o Senhor, amados, eu já fui em lugares que eu nunca imaginei, que eu nunca achei que eu iria, a realizar coisas que eu jamais pensei que eu poderia realizar, que eu jamais seria capaz. Para mim era praticamente impossível, quando eu era criança, adolescente, estudar, queridos, numa escola técnica. Eu não achava que eu era capaz, eu me achava um dos piorezinhos que existia, incapaz de passar num concurso para entrar numa escola técnica. Mas Deus me levou não só a uma escola técnica, mas me levou a uma universidade federal, e me levou a uma formação que eu nunca pensei em chegar. Mas você sabe por que isso? Porque eu abri mão do que eu era para ser o que Deus sempre quis que eu viesse a ser. Desde a minha adolescência eu decidi que eu iria servir a Deus, que eu iria ser um missionário, que eu iria para algum lugar, que eu iria ser entregue a minha vida completamente ao Senhor. E Deus me fez coisas que eu nunca imaginei. Sabe, Deus também tem isso para você, e não importa o quanto você já tenha de caminhada de vida. Ele vai te levar a lugares altos que você não me imaginou. Agora, a questão toda é o que você está disposto a fazer. Eu tive a oportunidade, irmãos, de estar em um lugar chamado Palavra da Vida, na Argentina. E eu fiquei encantado pelo que Deus faz com muitos, mas milhares de jovens ao redor do mundo. Neste local, é um seminário interno, voltado para aqueles que querem passar um tempo com Deus em sua juventude, para entregarem a sua vida ao Senhor. E eles ficam 24 horas entregues ao estudo da palavra, à formação e ao trabalho missionário.
Que coisa fantástica. Adolescentes, jovens do mundo inteiro, vi lá indianos, japoneses, americanos, brasileiros aos montes, pessoas que decidiram entregar a vida para o Senhor enquanto ainda jovem. Que coisa fantástica. Mas também tinham lá pessoas adultas, até senhores de idade, com um projeto também de entregarem a vida ao Senhor. Então não tem limite, não há limitação do tempo. A questão é o Espírito Santo se tornar o soberano na sua vida. É essa a decisão. Muitos homens de Deus de várias partes do mundo, empresários, neste encontro lá, que eram doadores, mantenedores daquele projeto. Deus levanta também pessoas, irmãos, com habilidade, capacidade, condição de manter a quem vai descer no buraco. É o que nós chamamos em missão dos seguradores de corda. Nós precisamos disso, precisamos desta atuação miraculosa de Deus em nossa vida para promover ainda mais a chamada de Deus a nosso favor. Nos Salmos de número 23, versículo 5, que mostra aqui o terceiro e último ponto dessa mensagem, que é quando a unção de Deus, o Espírito Santo, agindo em nós como aquele agente da direção de Deus, nos ilumina. E eu quero dizer aqui para você, a sua grandeza, ou a sua unção poderosa trabalhando em nós, nos torna intrépidos, agilizados no amor e cuidado, entregues para o propósito e a missão. Olha o que o salmista fala no verso 5, Salmos conhecidíssimo: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, aqui que eu quero destacar a parte B do versículo. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Repita comigo: fazendo transbordar o meu cálice. Olha, irmãos, Deus nos enche quando nós nos entregamos a Ele, quando Ele é realmente nosso pastor, de tal forma que as bênçãos de Deus são tão grandiosas, tão profundas e tão poderosas que fazem transbordar em nossa vida para as pessoas à nossa volta. Isso, na prática, Jesus mostrou para os discípulos. Quando eles estavam na pescaria, e vocês conhecem o texto, tentando pescar, e jogaram a rede a noite inteira. Tem até a musiquinha das crianças. Lançaram a rede e não pegaram nada. Não é? Pedro, João, Tiago no barquinho. Mas a coisa, quando foi direcionada, quando a decisão tomada foi ouvindo a voz de Deus, a unção do Espírito que estava em Cristo, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo para produzir os milagres extraordinários, Jesus disse aos discípulos: lancem a rede pelo lado direito do barco. A palavra diz, irmãos, que eles pegaram tantos peixes, mas tanto peixe, que o barco deles não pôde suportar. Eu até já compartilhei isso aqui, numa mensagem nesse texto. O que aconteceu? Eles jogaram os peixes fora? Não. Eles chamaram os outros barcos, que também passaram a noite inteira e não pegaram nada. E encheu tanto deles, quanto dos demais. Agora você imagina, eles devem ter perguntado aos pescadores, a Bíblia não narra, mas é claro que isso aconteceu. Como vocês pegaram isso tudo? Ah, foi Jesus quem mandou que nós lançássemos a rede do lado direito do barco. Quando nós temos uma experiência do cuidado de Deus, como uma mãe, muito mais cuidado do que uma mãe cuida dos filhos, poderoso do Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós somos levados pelo Espírito a ter experiência com Deus, a ponto de podermos compartilhar, e quanto mais nos compartilhamos, mais produzimos fé na vida das pessoas, e a vida de Deus é produzida exatamente por meio do testemunho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a palavra deixa bem claro que nós vamos receber poder ao descer sobre vós. Olha o que Jesus diz: mas recebereis o poder, ACF, tá? Almeida Corrigida Fiel. Mas vocês vão receber o Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até confins da terra. Quando o Espírito Santo desce sobre nós
uma unção que nos toma, que a presença dele nos torna testemunhas, produtores, mencionadores da evidência da ação real de Deus sobre nós. A unção do Espírito nos enche de vivacidade, nos torna cheios de vigor, a ponto de que a alegria, a vida de Deus, a felicidade nos toma, e aí acontecem aquelas coisas que nós costumamos acontecer. Mas por que você é tão diferente assim? Já aconteceu isso com você? Alguém já perguntou a você? O que tem diferente na sua vida? Percebe que você tem uma coisa diferente. E aí nós podemos com clareza dizer: Jesus está em mim. O Espírito de Deus, a unção de Deus está na minha vida. Em Salmos de número 45, versos 6 a 7, o salmista diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre todos os seus companheiros e te ungiu, e ungiu-te com o óleo de alegria. Ele ama a justiça, ele odeia a iniquidade. E a sua justiça, sua ação, quando nós abrimos o coração, quando deixamos agir de dentro para fora, Deus nos escolhe. E aí temos a unção da vivacidade, a unção da alegria, vivacidade. Não somos esmorecidos, desanimados, mas somos animados, reanimados, felizes, promovidos, entendendo, irmãos, Deus está agindo em todo momento. Você vê os milagres de Deus em todas as áreas de sua vida. Na saúde, nas finanças, na prosperidade, quando você se entrega à unção de Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nessa manhã, nós louvamos a Ti, porque o Senhor decidiu nos tratar, decidiu cuidar, trazer, Senhor, a nós aqui, nessa manhã, esse rememorar do Teu cuidado poderoso em nossa vida, mais do que uma mãe pode fazer por um filho. E por isso mesmo, Deus, aqui nós estamos usufruindo desta graça. Em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor, queridos, como um momento de gratidão a Deus pelo cuidado que Ele tem conosco dessa forma. Esse cuidado maravilhoso, mais do que uma mãe. Então eu quero pedir a você curvar sua cabeça. Vá lá com o Senhor agradecer. Agradecer ao Senhor por Ele estar cuidando de você, por estar agindo na sua vida. Hoje pela manhã, Deus trouxe você aqui para falar com você. Tiago e Mariana, nos ajuda servindo a ceia do Senhor. A irmã Bruno vai indicar vocês como fazerem. Pastora Hélida, por favor. Senhor Deus, nós apresentamos diante do Senhor os elementos da ceia. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, a nos promover esta sede por estar com o Senhor. Porque nós precisamos do Teu cuidado.
Nós nos submetemos ao Senhor e consagramos a Ti, ó Deus, o pão, o suco da uva, como esse momento, para esse momento sagrado de reconhecimento, em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos, está sendo distribuídos os elementos da ceia.